olha os noticiários, olha os debates, os especialistas que são convidados e, tipo assim, passa longe. A gente vê o debate, a gente vê o debate É, envolvendo o 5G, tipo, vai aumentar a velocidade da conexão, acabou. Tipo, não tem um embasamento, não tem um aprofundamento na questão, né? E a gente ainda vê os políticos brasileiros meio que, né, jogando lenha na fogueira, né? assim, não que eu concorde com não que eu concorde totalmente com essa análise, mas eu gosto muito na ciência política. Eu não descobri essa área há muito tempo, então eu preciso até ler mais sobre ela, mas inicialmente eu gostei bastante de certos aspectos para entender a realidade. Eu gostei bastante da teoria das elites dentro da ciência política, porque são as elites nacionais que têm o poder da tomada de decisão. Geralmente, a ação dos países na ordem internacional ela é um reflexo do pensamento das suas elites. São elas que tomam a decisão e, geralmente, elas são baseadas nos seus interesses. E acho que isso vai desde das elites brasileiras, das elites europeias, ao politburo chinês. O país é um reflexo do que essas classes pensam e põem em prática. Então, acho que a posição do Brasil nesse cenário é um reflexo do que a elite brasileira pensa, como Eu ela não, sempre pensou o país. eu não penso em alguns casos, né? Porque, Ela Alguns. sempre, é, ela sempre pensou o país como um país agrário, principalmente. só que quando, A própria, a própria industrialização brasileira, ela foi feita em cima de um constrangimento. A República Velha caiu porque o preço do café caiu. O país não tinha mais como se sustentar em cima do café. E nisso ele foi obrigado a tomar um outro rumo. Os preços das commodities novamente definindo o futuro político do país. Agora no governo do PT, também. Os commodities É, caíram, veio a crise. mas exato. você deve estar mais por dentro do que eu, né? Mas você vê um processo, uma tomada de decisão chinesa na questão de buscar novos mercados para importar a soja e não ficar tão dependente de, por exemplo, da soja brasileira? Olha, isso já está acontecendo. É, acho que assim, nós somos muito imediatistas. A China não trabalha no nosso plano temporal. O plano temporal deles começa nas décadas. O nosso é muito bolsa de valores. O nosso é muito semana, 24 horas, o que muda de uma data para outra. Eles não trabalham nesse plano. Então, é importante entender como eles pensam a partir das nuances. Eles deixam aqui e ali dicas de como eles vão proceder no futuro. Então, é muito incomum da diplomacia chinesa responder da maneira como eles vêm respondendo a congressistas, a atores políticos da política interna do Brasil. É muito incomum. Eles geralmente só tomam esse tipo de postura quando a China se vê sob ataque sistemático. Um discurso extremamente hostil. Aí eles tomam uma atitude. Mas eles são muito pacientes. Eles vêm tomando essa atitude enérgica depois de ataques sistemáticos já de 2 anos. Eles vêm tomando essa atitude agora e, novamente, é uma vulnerabilidade que a economia brasileira tem, que é permanente. Produzir, ter o seu comércio exterior baseado, a sua fonte de dólares, né, baseado em produtos que o mundo todo produz. O Brasil não tem exclusividade nenhuma no que produz. Então, é claro que de um dia para o outro, devido aos custos de escala, devido à nossa eficiência com o passar do tempo, com algum teor tecnológico que a Embrapa pôs na nossa produção agrícola, é claro que não é de um dia para o outro que a China vai deixar de comprar. Mas é sempre importante estar de olho, né, nos percentuais e nos volumes das importações chinesas de outros países. Então, a cada ataque partido do Brasil em relação à China, a importação de alimentos de países africanos na China aumenta. Hoje, eu li recentemente que a Tanzânia tem sido beneficiada por um aumento das importações chinesas de commodities de lá. Então,
é novamente uma vulnerabilidade do Brasil, uma vulnerabilidade histórica. A nossa própria industrialização, que foi precocemente abortada, né, ela foi baseada justamente numa crise do setor agrícola brasileiro, que perdeu a sua capacidade de aferir lucro, teve que mudar de ramo. Aí as elites, se aproveitando de uma situação instável na Europa, encontraram inserção para a indústria brasileira, né, e que dos anos 80 para cá eles mudaram de ideologia, deixaram de ter qualquer apreço pela economia nacional e voltaram ao seu plano externo, né? O Brasil voltou ao modo fazendão de economia, porque hoje, inclusive, o Brasil importa soja. A gente tem visto isso. Nós passamos a importar soja porque toda a nossa safra já foi vendida, já está comprometida. A do ano que vem também está rumando nesse sentido. E o mercado interno totalmente relegado a segundo plano. Então, o mercado interno, se precisar, vai ter que importar. E nisso que lide, né, com o câmbio nas alturas e a inflação passada aos alimentos. Então, esse é o apreço que a nossa elite tem à nossa classe média, né, e as classes pobres. O futuro é mais complexo, né? Porque se a gente pensar que o Brasil já não tem muita indústria, né? O papel da indústria na economia brasileira só diminui a cada ano. Fechando com 5G, por exemplo, que não seja chinês, a indústria 4.0 esquece. Se já vai ser um processo delicado nos países europeus, imagina no Brasil, né? E a China, um processo de reduzir a importação de soja, aí é o caos, né? Isso é uma bomba relógio. A gente não sabe quando ela vai explodir, mas eu acho que a América Latina já está dando a sua resposta, né? Eu acho engraçado que dizem, ficou a relação Brasil-Estados Unidos, Brasil-Argentina, desculpa, ficou conhecida como efeito Orloff, né? Baseada no nome da vodka, porque essa vodka tinha uma propaganda que não é da minha época, mas eu procurei saber, de tanto ouvir, né, efeito Orloff. Aí eu fui procurar saber o que era. Era por causa de uma propaganda. Essa vodka tinha uma propaganda que o ator da propaganda, parece que ele escolhia uma concorrente e aí ele bebia dessa concorrente e não caía bem. Aí nisso aparecia um ele do futuro, né, dizendo para ele: olha, escolha outra, né, escolha a Orloff, porque eu sou você amanhã. Então, esse efeito trazido para o campo das relações internacionais, a relação Brasil-Argentina ficou conhecida como efeito Orloff por causa disso. Porque a Argentina ditava padrões que afetavam o Brasil logo depois. Então, a Argentina vira para o Brasil e diz a mesma coisa: eu sou você amanhã. Então, as nossas matrizes econômicas não são muito diferentes. Uma industrialização dependente, uma industrialização baseada em transnacionais, que remetem lucros para os seus países de origem. Então, com um padrão tecnológico que repete o padrão dos países centrais. E aí, nisso, ela é extremamente dependente dos ciclos tecnológicos e das potências que disputam por eles. Então, infelizmente, isso me soa uma bomba relógio, porque nós procuramos ter a sociedade brasileira, como quase todas, né, procura melhorar de vida, adquirir os melhores produtos disponíveis, né, no mercado mundial, e o que nos diferencia das outras, né, é quais produtos nós produzimos e porque nós consumimos os mesmos. A sociedade consome os mesmos. O consumo de massa popularizou os produtos. Então, o celular que nós usamos é o mesmo celular que se usa na Europa, mas como nós pagamos por ele? Como nós nos inserimos na divisão internacional do trabalho? Nós nos inserimos de forma extremamente dependente e de forma extremamente primária. Isso é uma bomba relógio, porque nós dependemos de importações, cada vez mais. Importações que se pagam com dólar. E como nós vamos pagar por isso?
A nossa inflação dos anos 80, a hiperinflação, foi uma inflação também de câmbio. O Brasil perdeu capacidade de compra. Então, nós estamos repetindo a história. As reservas derretem ano após ano. Foram construídas em cima de um boom das commodities. E a única coisa que hoje nos separa de estender o Pires ao FMI, como o Macri fez. E foi o único setor que cresceu nesse ano, né? Então, o eu sou você amanhã está aí. Resta saber, o recado está dado, né? Resta saber se ele vai se concretizar de novo ou não. Mas é uma bomba relógio.